E aí galera, professor Andreas na área para mais uma aula e a gente está falando sobre eletricidade, tá? Então vamos entender nessa aula de agora o conceito de corrente elétrica. Fica esperto, fica ligado, pega tua canetinha e vem comigo! Corrente elétrica é o conceito que a gente tem que entender agora, certo? Beleza, povo, olha só. Primeiro, o que é corrente elétrica? Conceito mesmo, o que é uma corrente elétrica? O nome já fala tudo. Corrente elétrica é uma corrente de elétrons. Beleza, é quando vários elétrons vão tudo para uma mesma direção. Isso é uma corrente de elétrons, isso é corrente elétrica. Simples, fácil, tranquilo. Só que a gente pode generalizar mais, porque uma corrente elétrica não precisa ser feita de exclusivamente elétrons. Então, o conceito perfeito seria quando várias cargas vão tudo para uma mesma direção. Quando as cargas vão todas para uma mesma direção, nós chamamos de corrente elétrica. Só que aqui, nessa parte de eletricidade, a gente vai ficar mesmo nos elétrons indo para um lado e indo para o outro. Fechou? Os íons indo para um lado e indo para o outro, daí você vai ver lá em química, muito provavelmente, certo? Mas saiba que aquilo também é chamado de corrente elétrica e não corrente iônica. Se tiver prótons se movendo para uma mesma direção, também é corrente elétrica. É estranho, né? Mas é assim que a gente fala. Beleza? Então, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Beleza? Movimento ordenado de cargas. Isso é a corrente elétrica. Para eu ter um movimento ordenado de cargas, é necessário que haja uma diferença de potencial entre dois pontos. Prof, o que é uma diferença de potencial? Ó, diferença de potencial a gente vai chamar de DDP, beleza? Diferença de potencial, beleza? Ou pode ser chamado também de tensão elétrica. Tensão elétrica. No popular, no dia a dia, pode ser chamado de voltagem, embora esteja errado essa palavrinha. De novo, né? Palavrinhas erradas que usamos no real. Tá, voltagem. Por quê? A unidade de diferença de potencial é volts. E volts, povo, volts significa, se você puder escrever isso aí pra mim, fazer um frufruzinho e colocar bonitão no teu caderno, eu agradeço. Volts é a mesma coisa do que joules por coulomb. Então, eu sei que é muita informação para agora, mas vamos parar, respira. Agora vamos lá. Ó, primeiro, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas, que pra gente vai ser um movimento ordenado de elétrons, beleza? Para que eu tenha um movimento ordenado de elétrons, eu preciso que exista uma diferença de potencial. Mas o que é diferença de potencial? Para você entender o que é, só lembra que diferença de potencial é medido em volts, e volts é a mesma coisa do que joules por coulomb. O que é joules? Energia. Coulomb é carga, tá? Então, diferença de potencial é quanto de energia tem numa carga que está em movimento. Quanto de energia tem numa carga que está em movimento. Isso é diferença de potencial, beleza? A gente faz diferença de potencial quando a gente fala em pilha. Pilha ou bateria, tanto faz, sempre tem um polo negativo e um polo positivo. Confere? Polo positivo é o polo de maior potencial, a gente pode colocar um polo de maior energia, e polo negativo é um polo de menor potencial. E quando eu ligo esses dois polos aqui, daí eu faço elétrons se moverem por esse fio, ó, indo do negativo para o positivo, indo de uma região de menor potencial para uma região de maior potencial. Fechou? Então isso é uma corrente elétrica. Para eu ter corrente de elétrons, eu preciso ter uma região que está saturada de elétrons, uma região que está faltando elétrons. Você pode até pensar assim, não é absolutamente correto, né? Mas funciona muito bem. Uma região que está saturada de elétrons e uma região que está faltando elétrons. E quando eu ligo essas duas regiões, eu faço os elétrons se movimentarem do negativo indo para o positivo. Fechou? E a diferença de potencial é justamente a diferença de energia entre esses dois pontos. Beleza? Medido em volts. No caso de uma pilha normal, numa pilha convencional,
a diferença de potencial é de 1,5 volts. Então, quando você vai no mercado lá comprar pilhas, você vai comprar pilha de 1,5 volts, né? É isso. Acabou. Beleza? Então, tá aí. Eu preciso que tenha um polo negativo e um polo positivo para que tenha a minha corrente elétrica lá. Beleza? É igual se... Perdão. É igual se tivesse, por exemplo, um vaso comunicante. Você lembra disso? Tivesse uma vasilha cheia de água e uma vasilha quase sem água. Por causa da pressão, aqui tem muita água, seria o equivalente a muitos elétrons. Então, a pressão grande ali daquele lado. Quando eu ligar essas duas vasilhas aqui por esse comunicador, no caso, o elétron vai vir, ó, e tende a vir para essa vasilha que está menos pressão, confere? Então, tem muito elétron concentrado, quando eu ligo os dois, elétron vai para o outro lado. É isso, cara. Basicamente isso aí, certo? Representaremos corrente elétrica pela letra I, beleza? I minúsculo, embora esteja I maiúsculo ali, mas vai ser I minúsculo que a gente vai representar. Diferença de potencial, a gente vai representar pela letra U, tá? Então, corrente elétrica vai ser I de intensidade de corrente e U de diferença de potencial, beleza? E eu posso dizer para você que no SI a unidade de corrente elétrica vai ser ampere. Unidade de corrente elétrica no SI, ampere. Show? Tranquilo? Então, o que você já sabe sobre eletrodinâmica, sobre corrente elétrica? Ó, para acontecer a corrente eu preciso de uma diferença de potencial. Beleza, diferença de potencial. A diferença de potencial é medido em volts. Tá, e volts é a mesma coisa que joules por coulomb. Ah, beleza, eu já sei. Tá, quando eu tiver essa diferença de potencial e tiver um condutor ali, daí eu vou ter elétrons se movendo. Elétrons se movendo tudo para uma mesma direção, a gente chama de corrente elétrica. Tá, corrente elétrica eu represento pela letra I. Beleza. E a unidade de corrente é ampere, em homenagem a um físico, né, que estudou essa área aí há algum tempo atrás, chamado de ampere. Tudo bem? Fechou. Até agora foi isso aí que a gente falou sobre corrente elétrica. Tá. Antes de continuar, deixa eu só te falar uma coisa, ó. Lembra que eu falei do Ampere, que foi um físico que estudou há um tempo atrás corrente elétrica? Então, ele e outros físicos, eles pensavam que quem se movia eram os prótons, não os elétrons. Então, na época dos caras, a corrente elétrica, ela vinha do polo positivo da bateria e ia para o polo negativo da bateria. Então, polo positivo é aqui, polo negativo é aqui, certo? Na época deles, eles estudaram assim, pensando assim. De fato, se você for pensar direitinho e for pesquisar, o elétron ele foi descoberto há pouco tempo atrás. Então, se colocar 1892, se não me engano, 92, foi a descoberta do elétron. A carga do elétron só foi ser descoberta para lá de 1900. Então, é tudo muito recente que foi descoberto que o elétron que era o responsável pela energia elétrica e por aí vai. Beleza? Então, ó, os caras pensavam que a corrente elétrica é do polo positivo e polo negativo, que eram os prótons que se moviam. Depois que a gente descobriu que vai do negativo para o positivo. Então, saiba que a corrente vai do negativo para o positivo. Certo? Saiba que, no real, no nosso mundinho, né, azulzinho, a corrente vai do negativo para o positivo. Só que porque os caras estudaram daquela maneira, a gente vai utilizar aqui, e eu também vou utilizar isso, a corrente saindo do positivo e indo para o negativo. Essa corrente a gente chama de corrente convencional. Beleza? O sentido convencional da corrente. Prof, peraí, prof. Me explica aí, prof. Por que a gente vai fazer isso? Então, a gente faz isso para esses caras chegarem em várias ideias diferentes, em várias equações para resumir essas ideias para a gente, e a gente vai estudar muitas dessas ideias. Para a gente não ter problema lá para frente, ter que inverter coisa e tal, a gente estuda assim como os caras estudaram. Fechou? Então tem um motivo. Só acredita em mim, né? Tem um motivo. Então, a gente vai sempre, a corrente vai sair do polo positivo para o polo negativo. Prof, qual que é o motivo mesmo? Para a gente não ter que inverter fórmula ou sinal de fórmula mais para frente
e inverter sinal de movimentos estranhos que a gente vai fazer lá em magnetismo, por exemplo. Beleza? Tá. Então, ó, vamos continuar. Como que eu calculo a intensidade de corrente elétrica que passa por um fio, prof? Isso aqui é importante. Como que eu vou calcular a intensidade da corrente que passa pelo fio? Então, para você calcular é muito simples. É você olhar para um fio, para uma secção transversal que a gente fala, e contar, literalmente contar, quanto de carga tá passando ali por segundo. É isso. Você fica olhando ali para o fio, ó. Fica olhando ali para o fio. E fica contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, passou 20 cargas por segundo. É assim que a gente calcula a corrente elétrica, sacou? 20 cargas por segundo. Então, corrente elétrica vai ser a quantidade de carga que passa numa secção transversal do fio num certo tempo. I é igual a Q sobre T. Eu posso até passar esse T para cá, ó, para ficar uma fórmula mais fácil de memorizar. Fica aqui, ó, Q igual a I vezes ΔT, que a gente chama carinhosamente de kit, né? Igual aquela música lá, kit, kit, nhê, 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 nhê. Conhece essa música? Kit, kit, nhê, nhê, nhê. É, Q igual a I vezes T. O Q é a quantidade de carga, o I é a corrente elétrica e o T é o tempo em segundos. O Q é medido em Coulomb, o I medido em ampere e o tempo em segundos. People, cuidado com isso aqui. Se você puder anotar, eu também agradeço muito. Porque o Enem, ele gosta de trazer as unidades diferentes de Q. Olha só, porque a gente vai começar a falar assim, ó, a bateria armazena a quantidade de carga tal. Só que quando ele fala que a bateria armazena, por exemplo, para falar de carro elétrico, para falar de bateria do teu computador, do teu celular, ele não fala de ampere vezes segundo, que é a mesma coisa que coulombs. Ele fala de ampere-hora. Daí você fica pensando, ampere-hora. O que é ampere-hora? Ampere-hora, ou ampere vezes hora, é corrente vezes tempo. E corrente vezes tempo é a mesma coisa que quantidade de carga, só não é coulomb. Porque para ser coulomb, tem que ser ampere vezes segundo, beleza? Mas só para você saber reconhecer, essa fórmula é muito importante. E é importante que você saiba reconhecer quando aparecer unidades diferentes na mesma forma, beleza? Então, só para você se ligar na intensidade de corrente, ó. Quando você tem uma intensidade de corrente de 1 mA, você tem uma corrente muito baixa. Você nem vai sentir, cara. Passa por você e você nem sente. E quantas vezes a gente passa corrente pela gente e a gente não sente? Cara, muitas vezes. Eletrização por atrito, você está indo lá e de repente você encosta numa pessoa e passou uma correntezinha bem pequenininha para você e você nem sentiu, né? Então, 1 mA é uma intensidade que você nem sente, tá? Agora, se aumentar 10 vezes isso para 10 mA, daí, mano, daí já começa a agarrar tua mão. Agarrar tua mão no seguinte sentido, ó. Fica a dica aí para você. Então tem um fio e ele está desencapadinho num ponto ali. E você fica pensando, será que tá passando corrente por esse fio? Vou testar. Daí você vai com o dedinho lá. Só que a gente vai conversar sobre isso, que quando passa corrente por um fio e eu coloco o dedinho e levo choque, a propriedade que aquele choque tem, aquela corrente passando pelo meu corpo tem, muito certo, é que ela vai contrair o teu músculo. Então o teu músculo se contraindo, você vai fechar a mão. Então cuidado, quando você for ver se está passando corrente, não veja assim. Porque daí você fecha a mão e fecha a mão com um fio dentro, você vai ficar lá tomando choque. Sacou? Então, geralmente, a gente vê se está passando corrente. É absurdo, né? Porque você pega um instrumento aí que verifica isso e é muito menos perigoso. Aí, na hora do rally e rola lá, você tem que ver se está passando corrente ali. Veja assim, ó. Tá passando corrente. Beleza, levei um choque. Instintivamente, minha mão fecha. Só que minha mão fecha para fora e o fio tá ali. Beleza? Então, cuidado. 10 mA já é o suficiente para fazer o teu músculo contrair e você pegar o fio e ficar lá agarrado no fio. 10 mA. Olha isso. 16 mA, você leva choque, mas beleza, dói, é estressante, mas você não vai morrer, né? Agora, chegou em 20 mA, já é perigoso ter parada respiratória. Chegou em 100 mA, já é perigoso ter ataque cardíaco. E 2 A, 3 A, né? Daí já é perigoso também. Enfim,
chegou em 20 mA já é perigoso para o ser humano. Então cuidado aí quando você estiver mexendo em coisas com alta corrente não precisa ser 200 A, não. 1 A já é altíssima corrente se for levado em consideração o ser humano, tá? 1 A já mata. Não precisa nem ser 1 A, 100 mA já mata, que é 0,1 A. 0,1 A já mata, beleza? Então cuidado com isso aí, tá? Pra você ter uma noção desses valores aqui, se você pegar uma bateria de 9 volts e só encostar a linguazinha nos dois polos, você já vai sentir um incômodozinho, 9 volts, daí 12 volts, a tendência é aumentar. Para, sei lá, 24 volts, a tendência é aumentar, né? 110 volts, a tendência é aumentar. Então, cuidado com isso aí, tá, pô? Agora, como que eu vou calcular a corrente elétrica? É isso aí, vai cantando essa música aí pra você memorizar, tá? I igual a Q sobre ΔT. I, corrente elétrica. Q, quantidade de carga. E T é o tempo em segundos. Beleza? Tá. E lembre-se de uma coisinha que a gente falou na aula passada, na aula anterior, que é o seguinte. Corrente elétrica leve em consideração quanto de carga está passando pelo fio por segundo, certo? Beleza. E se por acaso, por acaso, o Enem pedir a quantidade de elétrons que passa por ali? Quantidade de carga é uma coisa, é coulombs. Quantidade de elétron é um número puro, né? Quantidade de elétrons que passa por ali. Então, daí você pode usar o né? Você pode usar o com junto os dois e você vai ter essa equaçãozinha aqui, ó. I é igual a Q vezes, I é igual a, no lugar do Q eu vou colocar E vezes o N sobre ΔT, né? E daí você pode calcular o que ele quiser. Se quiser calcular o N, calcula. Se quiser calcular o tempo, calcula. Se quiser calcular a corrente, calcula e por aí vai. Beleza? Tranquilo? Show? Mas, vamos continuar então. Ó, existem dois tipos de... Existem mais, tá? Mas para quem já trabalha com isso aí, porventura esteja assistindo a aula, existe mais tipos de corrente. Só que esses dois tipos são os dois tipos que caem para você. Então, o que cai pra gente? Cai pra gente a corrente contínua e a corrente alternada. Profe, qual que é a diferença? A diferença é simples, é fácil e está muito presente no teu cotidiano, que é o seguinte, ó. Quando os elétrons vão tudo para uma mesma direção, ó, vai todo mundo, vamos lá, vai todo mundo indo para lá, para uma mesma direção. Isso é corrente contínua. Todos para uma mesma direção e vai, e vai, e vai. Corrente contínua. Profe, onde que existe isso no nosso cotidiano? Qualquer lugar que tenha uma pilha, ou duas, ou três, ou várias, e bateria. Então, pilhas e baterias fornecem pra gente correntes contínuas, beleza? E corrente alternada? Corrente alternada é aquela assim, ó. Os elétrons estão indo pra lá, opa, parou, voltou. E fica nessa aqui, ó, indo, voltando, vai e volta. Isso é a corrente alternada. Onde que tem isso aí no teu cotidiano? Na tomada. A tomada, você vai entender, cara, 100% perfeitamente como que isso acontece, como que os caras geram corrente elétrica lá em Itaipu ou qualquer usina que esteja perto da tua casa aí. Como que acontece esse negócio, meu? Você vai entender perfeitamente porque isso é magnetismo, tá? Então, quando chegar em magnetismo, você entende lá como começa. Para agora, chega na tua tomada uma corrente alternada. Os elétrons vão, os elétrons voltam. Vão e voltam. Vão e voltam. Isso numa frequência de 60 Hz. O que é 60 Hz? Elas vão e voltam 60 vezes por segundo. Então, quando você compra um aparelho qualquer aí numa loja, você vai ver a tua TV, por exemplo, você olha lá nas especificações atrás, você vai ver que ela é feita para 110 ou 220 ou é bivolt, tanto faz, tem uma potência X e a frequência que ela utiliza é uma frequência 60 Hz. Quer dizer que você tem que ligar ela na tomada para ela funcionar perfeitamente, né? Ligar ela na tomada de 60 Hz. Beleza? Tranquilo? Show! Então a gente representa, vou colocar aqui, ó, tomada. A gente representa a corrente alternada por esse gráfico aqui, ó. Corrente 0, tem um pico de corrente, vai para 0 de novo. Quer dizer que o elétron está indo, ó, tá parado. Daí ele vai, acelera, depois começa a frear. Daí 0 de novo.
vai, acelera, depois começa a esfriar. Zero de novo. Então vai, volta, vai, volta, vai, volta. Sacou? E a corrente contínua é essa aqui, ó. Ela é a mesma sempre. Acabou, cara. É isso. Então o básico de corrente elétrica é isso aí. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes da gente resolver um exercício legal aí. Que é o seguinte. Qual que é a diferença entre condutor e isolante? Vamos definir já esses termos aí. Qual que é a diferença entre condutor e isolante? Condutor é quando o material tem elétrons livres. Então você aprende lá na química que tem algumas ligações, tipo a ligação metálica, que deixa os elétrons da última camada de valência, livres. E esse elétron pode ir de um átomo para o outro, de uma molécula para outra e por aí vai. Beleza? Esses elétrons livres são chamados de elétrons de condução. Eles podem se mover pelo condutor. Quando você aplica a diferença potencial, daí você faz todos se moverem para o mesmo sentido. Beleza? Então, para ser condutor, precisa ter elétrons livres. Exemplo, metais. Para ser isolante, não tem elétrons livres. Por exemplo, borracha, madeira, vidro, ar, não tem elétrons livres, não é um bom condutor, é um isolante. Show? Tranquilo? Definido certinho? Massa. Então, ó, exercíciozinho pra gente fazer. Um exercíciozinho mais pra gente praticar, né, do que o como cai no Enem. Eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, né, quando tiver mais conceitos aí, mas um exercíciozinho pra gente dar uma praticadinha, tá? Um fio condutor de secção constante é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Qual o número de elétrons? Cuidado, ele não quer a carga, ele não quer a quantidade de carga. Lembre-se, o elétron tem uma carga, o elétron não é uma carga. Ele tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 9 negativo, né? Tá. Qual o número de elétrons que passa por uma seção reta desse fio em 1 minuto? 1 minuto. Tá. Prof, você colocou a fórmula aqui, né? Coloquei uma delas, né? Se eu quero o número de elétrons, eu posso, ó, jogar ali no lugar do Q, E vezes N, que é da veia surda, né? No lugar do Q, coloco E vezes N, beleza? Tá, o que ele me deu? Ele me deu a carga de 1 elétron, ele me deu o tempo, só que cuidado aí, porque esse tempo tá em minuto, e eu quero em segundos, né? E ele me deu a corrente elétrica, e ele quer o número de elétrons que passam pelo fio. E acabou, cara. Se você mentalizou a equação e tentou resolver, você já sabe como resolver. Coloquei lá os valores, 1,6 vezes 10 a menos 19, porque a gente usa aqui módulo, né? Até vou colocar aqui para não esquecer. O tempo, 1 minuto, são 60 segundos. Se ele tivesse colocado 2 minutos, colocaria 120, por aí vai. E a corrente elétrica de 4 amperes. E daí, só passar os 60 para lá, 1,6 dividindo, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 21. E aqui vai uma dica para você. Quando ele pede número de elétrons em qualquer coisa, cara, você eletrizou aqui e ele quer saber o número de elétrons que passou de um corpo para o outro. O número de elétrons que passou da canetinha para o cabelo, ou do cabelo para a canetinha. O que você faz? O que você faz não? A dica é, sempre é muito elétron. Meu, no teu corpo aí, mesmo que você seja baixinho ou baixinha, no teu corpo aí, cara, tem muito elétron. Tem inimaginavelmente muito elétron, certo? Então, qualquer eletrização que você faz, sai muito elétron ou entra muito elétron, certo? Então, aqui, ó, 1,5 vezes 10 elevado a 21, cara. 1 minuto de corrente ali passando de 4 amperes, passou 1,5 vezes 10 elevado a 21. Você tem noção do que é esse número? Cara, é um número muito giga enorme, um número muito megazord. Então, cuidado com os valores baixos se pedir número de elétrons, tá? Cuidado com os valores baixos aí. Caso você calcule e dê muito baixo, passou 2 elétrons. Passou 2 elétrons, né? Você tem que desconfiar, beleza? Já a corrente elétrica muito alta é algo estranho. Então, você fez a conta e deu 1000 amperes. Cara, 1000 amperes é uma corrente megazord. Então, dependendo do exercício, ele não faz nenhum sentido. Sacou? O cara levou um choque de 1000 amperes, o cara morreu 5 vezes. Sacou? Então, cuidado aí para as questões. Às vezes, se você entender a questão e ficar olhando para a alternativa, você já pode tirar umas 3. Muitas vezes acontece isso aí.
certo? Beleza? Valeu, people. Acabou, cara. Para essa aula já é. Próxima aula a gente continua então. Professor André Astro fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.